Pessoal, então vamos começar. Aí o segundo painel. Esse painel agora ele tem o intuito de ir para uma fase um pouco mais madura das empresas, né? O primeiro painel era falando muito mais sobre o início, né? A ideia, as primeiras vendas, a dificuldade que é começar uma empresa, às vezes sem capital financeiro, né? E agora a gente vai falar de um momento onde as empresas estão com as vendas mais estruturadas, e tem outras dores, né? As dores de crescimento muitas vezes acelerado, principalmente que foi falado até no primeiro painel sobre a competição, quanto que o mercado está muito mais competitivo. Então, quem não entender esse jogo pode pagar caro lá na frente. A gente quer agora aproveitar para escutar um pouco mais. Então, eu vou convidar aqui o Rodrigo Esteves, que está do meu lado, aqui do meu lado esquerdo, ele que vai ser o moderador desse painel. Né, e aí ele apresenta os convidados falam um pouco também do momento. E bem-vindos. Obrigado. Muito obrigado, Léo. Obrigado, Daniel, pelo convite. Meu nome é Rodrigo Esteves, eu sou chair da Confrapar. Nós somos uma gestora de late stage com 500 milhões sob gestão. Vamos falar das dores de crescimento e vamos contar aqui com o Guilherme, com o Gustavo, com o Marcelo, para dar o testemunho da experiência deles nesses desafios. Quando a gente fala da jornada de empreendedorismo, a jornada de empreendedorismo, a jornada de uma startup, ela não é uma corrida de 400 metros. Na verdade, ela é uma maratona, e eu acho que o melhor exemplo de maratona, na verdade, não é uma maratona qualquer. Eu não sei se vocês correm, mas é a Berkeley Marathon. É uma maratona de 100 milhas, que acontece, acho que ele conhece, nas montanhas do Tennessee, feito por um gordo meio sádico, que faz com que as pessoas façam um circuito e tem que passar por uma montanha que tem um tanto de espinho, e cada vez que você passa, são 4 vezes que você passa nesse circuito, cada vez que você passa pelo início, fica o pessoal torcendo para você desistir. Se você desistir, todo mundo bate palma e tudo. Então, a jornada de empreendedorismo é mais ou menos igual a essa Berkeley Marathon. Então, a gente vai falar da fase seguinte, talvez aí da segunda volta que eles estariam dando nessas 100 milhas que tem que fazer, né? As dores do crescimento. Então, primeiro eu vou pedir para o pessoal se apresentar, começando pelo Marcelo, falar um pouco dele mesmo, e depois a gente entra aí nas questões aqui que a gente colocou. Beleza, prazer, meu nome é Marcelo Vasconcelos, eu sou o cofundador da Buzer. Para quem não sabe, é um aplicativo de viagens de ônibus. Quando vocês veem uns ônibus rosa na rua aí, é a gente. Mas nenhum deles é nosso, a gente só junta as pessoas que querem viajar com os parceiros, as empresas de fretamento que já têm esse ativo e que fazem esse serviço há muito tempo. E a gente viu que a gente vai focar no que a gente é bom, que é a parte de marketing, de tecnologia, de suporte ao cliente, tudo. E é a parte que é mais fácil de escalar, você não precisa sair comprando ônibus toda vez que você quiser entrar numa cidade nova e tudo. E aí facilita crescer, né? Obrigado, Marcelo. Gustavo, por favor. Então, primeiro de tudo, obrigadão, pessoal, por ter vindo aqui. Sou o Gustavo Souza, eu sou um dos sócios da SaaSholic. A gente é uma gestora, um fundo de investimentos também de Venture Capital, mas focado no early stage. Então, tipicamente, empresas ali no estágio pré-seed e seed. A gente está num segundo fundo, trazendo para real uns 100 milhões de reais sobre gestão ali no total, trazendo todos os veículos e empresas paralelas. Antes do SaaSholic, eu tive o prazer de trabalhar na Rock Content durante 5 anos. Então, lá eu passei por diversas áreas, vi a empresa crescer e dar essa pernada. Muito do que a gente vai falar aqui é um pouco desse testemunho de ter participado em primeira mão ali na Rock e também de estar vendo em diversas empresas do nosso portfólio as dores, os acertos e as delícias ali desse crescimento de uma empresa que está saindo ali de um grupo de pessoas para se organizar ao redor de processos, áreas e ir para uma próxima fase. Obrigado, Gustavo. Guilherme, por favor. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Bom, meu nome é Guilherme, sou fundador da Hiker Ventures. Hoje acho que está sendo um dia bem especial para a gente aqui. Primeiro evento em BH, depois como Hiker. A gente sabe que esse ecossistema de investimento, Venture Capital aqui em BH, depois do São Pedro Vale, ele deu uma baixada, então está do lado do Gustavo, aqui com o pessoal da Coins, para a gente é um grande prazer. A Hiker Ventures ela foi fundada há um pouco mais de um ano por eu e meu sócio. O meu sócio é o Rodrigo Moreira, também é um ex-participante do São Pedro Vale. E a gente se juntou à boutique de investimento da Araújo Fontes, daqui de Minas também, que é investida do BMG.
Então, a gente já tem nosso primeiro fundo instituído, 5 investidas, e o grande intuito da Hiker, como o Rodrigo falou aqui um pouco, é essa jornada. A gente sabe que é uma maratona, 90% do tempo é um pouco de soco na cara, e esse nome de Hiker é de saber que é uma montanha, que a escalada é árdua, solitária, e a gente quer se colocar realmente como um fundo para estar sendo visto muito mais como um sócio do que como um investidor. O nosso DNA é de empreendedor, principalmente pelo Rodrigo. Então, a gente tem esse fundo há um pouco mais de um ano e estamos querendo chegar a próximo de 15 startups até o final do ano que vem. E tem uma bagagem antes da Hiker Ventures de WeWork. Acho que quem não viu a série We Crashed, que está na Apple, vale ver. Não é exagerado, é um pouco verdade o que falaram por lá. E eu tive o prazer de passar pelo dinheiro infinito, pelo quase quebrou, depois por uma reestruturação que o SoftBank veio entrando um pouco mais a fundo da gestão. Então, acho que tem um pouquinho ali para compartilhar também. E o case da Boozer é um que a gente, mesmo sem o Marcelo me conhecer, a gente acompanha muito, é muito admirado aqui pelo nosso ecossistema. Dentre Boozer, Take Blip, a própria 3778 aqui de BH, a gente teve a oportunidade de ver todo mundo nascendo ali perto na WeWork, com poucos funcionários, na primeira salinha. E a gente, como WeWork, sempre muito curioso, então tem boas experiências compartilhadas de outros empreendedores também que passaram por lá. Obrigado, Guilherme. Então, para falar das dores de crescimento, acho que os 2 primeiros pontos que a gente quer discutir aqui, quando a gente usa a metáfora, na verdade, de uma maratona, ela não é boa, porque dá a ideia de uma pessoa indo sozinha atingir um objetivo. Nunca é assim, né? Você tem a equipe, um bololô de gente, né, que pode ser uma equipe ou só um tanto de gente achando que está fazendo uma coisa junto, e tem investidores, e tem mentores, tem muita gente junto. Então, a primeira pergunta é justamente isso. Quando você chega num ponto em que você já superou, você já tem um produto, você está ali trabalhando no seu modelo de negócio, você já provou o seu modelo de negócio, você precisa levar a sua empresa de 20 para 200 pessoas, ou de 200 para 1.000 pessoas. Qual é o desafio de formação de equipe e de alinhamento cultural para crescer essa equipe? Marcelo, primeiro. Eu acho que, igual a Mônica falou anteriormente, né, o mais difícil são pessoas, né? E quanto antes na jornada da empresa, mais você precisa de bons talentos e mais difícil é atrair esses bons talentos, exatamente porque você não tem dinheiro, você não tem tudo. Então, o mais importante é vender o sonho, né? Vender o que você está fazendo, por que você está fazendo e o que aquilo vai impactar na vida das pessoas do que você está resolvendo o problema e na vida da pessoa que está largando um emprego mais estável para ir numa aventura com você. Então, a gente tem uns casos muito engraçados, tipo assim, gente que era filho, o pai tinha uma consultora, ele trabalhava com a consultora e prestava serviço para a Copasa. Eu falei, você quer resolver o problema do ônibus ou quer continuar furando buraco o resto da vida? Aí o cara fala, não, calma lá, vamos ver. E você tem que ir atraindo as pessoas pelo propósito mesmo da empresa e por que você está fazendo. E quanto antes, mais importante é você ter pessoas boas junto com você e, de preferência, numa fase, um estágio da empresa acima do que você está agora. Porque são elas que vão puxar você, você está aqui pequenininho, mas você tem que vir para cá. E você sempre ter essas pessoas que estão um estágio à frente é muito importante. E é muito difícil, né? E aí, quando você fala em cultura, é mais difícil ainda. Antigamente, quando você está começando, pelo menos está todo mundo numa salinha ali, a cultura meio que se espalha, né? Porque cultura quando você está convivendo com as pessoas, você vai sentindo quem tem cultura com você, quem bate com o que você acredita, com os valores que você tem, e as pessoas vão meio que se juntando. Então, quando você está num ambiente muito restrito, poucas pessoas, todo mundo querendo e buscando as mesmas coisas, a comunicação fica mais rápida, todo mundo está mirando sempre para o mesmo lugar. E quando você vai crescer e escalar, essa que é a grande dificuldade, né? Ainda mais hoje em dia que a gente tem muito o tal do home office. Eu lembro que, na época da pandemia, as pessoas entravam no escritório, 3 meses depois que elas entraram na empresa, que você vai conhecer. Ela fala, gente, isso não existe, não. Então, foi um momento muito difícil que as coisas vão se perdendo ali, porque não tem essa proximidade, não tem esse olho no olho, a empatia que a gente tem quando a gente está com a pessoa cara a cara. Então, eu acho que o difícil realmente no crescer é você ter as pessoas que estão alinhadas com os valores que você tem, com o propósito que você tem, e aí entra aquilo, né? Pode ser pessoas diferentes, mas que estão buscando a mesma coisa e que miram o mesmo objetivo. E para escalar, eu acho que
é aquela escadinha, né? As pessoas próximas de você têm que ter os mesmos valores, você tem que ficar bem de olho se elas estão indo na mesma direção e incentivar que elas passem esses valores para as camadas de baixo, para a cultura ir se espalhando, porque quanto mais você vai crescendo, menos depende só dos fundadores e só do C-level, digamos, né? Quanto mais a cultura for se espalhando, mais tem chance da empresa continuar crescendo bem e seguindo crescendo, né? Deixa eu fazer um adendo na parte de... a parte de cultura você domina melhor do que ninguém. Aí, entrando em 2 pontos específicos que eu vejo do nosso portfólio e também de experiência pregressa, eu vou tentar ser bem pragmático aqui. Manter a densidade de talentos em uma empresa, à medida que ela escala, é muito difícil. Então, por densidade de talentos, o que eu quero dizer aqui? É gente excelente. Porque contratar gente boa, gente mais ou menos, é fácil. Gente excelente é muito difícil de se achar e cada um dá seu jeito ali de buscar. Eu vou pedir outras pessoas excelentes para me indicarem, eu vou publicar, eu vou colocar um incentivo para indicação, eu não vou entrar nessa seara aqui. Mas um ponto que eu vejo vários fundadores, nesse momento que estão indo ali de 20 para 100, 20 para 50, eles precisam contratar líderes de áreas e funções que eles nunca exerceram. Então, imagina um fundador que ele entende um fundador técnico. Então, ele é um ótimo desenvolvedor, só que ele não entende bulhufas do trabalho de uma CFO ou de um CFO. Aí, na hora que esse fundador técnico tem que contratar para essa função, várias das vezes eles acabam contratando a pessoa que é boa de gogó, boa de papo. E a cultura bateu, o santo bateu, mas como é que eu sei que eu estou contratando a pessoa certa? Então, acabam que profissionais que têm uma capacidade de comunicação saem muito na frente, e é um skill necessário numa empresa, mas não é só isso. O CFO, por exemplo, assim como todas as outras áreas, precisam de skills técnicos muito específicos. Então, o que a gente recomenda, enche o saco e fica na cola das empresas que a gente é sócio, para eles não cometerem essas cagadas aí de contratar a pessoa errada? Tenha uma pessoa que já contratou a pessoa... Bora lá, você está contratando um gerente financeiro. Então, você tem que ter uma pessoa que é CFO, já contratou outros gerentes financeiros no plural, para poder fazer uma última conversa com os seus candidatos finais. Porque você, como fundador técnico, você não vai saber avaliar aquele cara. Ele pode te ganhar no gogó, traga alguém para próximo, pague uma pessoa para ser esse mentor ou para ser esse... technical hiring person para você, que você vai pagar ela no final do processo, e você economiza muito dinheiro e muito tempo da sua empresa trazendo alguém que já fez isso antes. Então, é uma coisa simples, mas muito pouco usada nas empresas que a gente vê. Aí o segundo ponto e final aqui, que eu acho que também é bem relevante para as empresas que estão nesse estágio, várias vezes a gente também tem que promover de dentro. Você tem a pessoa que entende muito bem daquela área e não é uma área que vai ter um conhecimento do mercado. Exemplo clássico, área de produto. Então, o produto de vocês ele é um produto muito específico. Quem que já tinha empreendido em revolucionar a mobilidade rodoviária no Brasil? Eu não conheço. BlaBlaCar, sei lá, é francês. Então, você não tem a pessoa que entende do seu mercado, que entende da sua cultura. Não tem. Eu tenho que promover de dentro, só que a pessoa que eu tenho dentro de casa ainda não está pronta para sentar naquela cadeira, que é uma responsabilidade maior do que o que ela já desempenhou antes. O que eu faço para desenvolver essa pessoa? Posso torcer e botar pressão, e algumas vezes isso dá certo, mas para você maximizar a chance de sucesso, aquela pessoa ter... alcançar e chegar onde ela precisa chegar em nível técnico, o que eu vejo os melhores fundadores fazendo é separar um budget de mentoria para cada um desses líderes que eles têm. Então, se eu vou promover de dentro de casa alguém para uma função de líder de RH e aquela pessoa nunca foi líder de RH, eu espero que ela aprenda tudo sozinha,
ela pode fazer o corre dela, um networking, afins, só que os melhores que eu vejo no meu portfólio com menor risco, menor taxa de erro nessas promoções, eles, olha, fulano, tem aqui R$2.000, ou então R$4.000 para a gente encontrar a melhor mentora ou o melhor mentor para você no seu desafio específico. E, tipicamente, isso parte do CEO de achar a pessoa certa, tipo, eu quero que você se espelhe na fulana ou no fulano. E atrai aquela pessoa e fecha um deal de acompanhamento, mentoria, seja semanal, quinzenal e afins. E isso ajuda aquele profissional também a ter uma pessoa de confiança dele, não tem nada a ver com o CEO, para poder fazer perguntas ingênuas, pegar as manhas das coisas que tem que fazer. Então, essas duas pequenas coisas que não necessariamente tem que envolver dinheiro, pode envolver carisma, favor, eu quebro um galho para você, você quebra um galho para mim entrevistando fulano, ou eu mentoro um fulano da sua equipe, você mentora um fulano da minha equipe. Isso aumenta muito a velocidade de evolução nas empresas que eu tenho acompanhado, mas não é tão difundido nos LinkedIn da vida. E se for útil para alguém, depois me contem se der certo, ou quando der certo. Gustavo, você falou então de 2 estratégias para a formação de equipe. Perfeito. E na ROC, dentro do seu portfólio, o que você olha? Você tem estratégias também para garantir o fit cultural? Assim como o Marcelo falou um pouco disso? Eu não vou delongar tanto, porque o Marcelo já exauriu o tema, mas eu diria que é uma coisa de definir qual é a cultura da sua empresa e colocar isso em palavras. Na ROC, quando eu entrei, isso era muito claro e atraía exatamente o perfil de pessoa que tinha aquilo, que era aprender, ensinar, resolver, que eram os 3 valores basilares. Se você se identifica com aquilo, era meio gutural, uma coisa meio emocional, e você se conectava com a empresa muito fácil. Então, documentar isso é muito importante, é difícil pra caralho, porque você vai pegar uma coisa meio sensorial e transformar em palavras, e todo mundo tem uma tendência a ter uma verborragia e ficar colocando muito encheção de linguiça e palavra bonitinha ali. Eu sou da escola do específico, seja o mais específico possível, porque isso que a pessoa que vai olhar de fora, ela tem que olhar para a sua cultura, e várias delas falam assim, não, isso aí não é para mim. Igual, exemplo, vão ter subculturas também dentro de empresas. A subcultura do time de vendas da ROC, no contexto que eu entrei, era crescimento muito rápido. Você entra, ou você cresce muito rápido, ou você sai muito rápido. E isso era muito claro, você já via isso conversando com qualquer pessoa do time e conversando no processo seletivo. E, para mim, aquilo fazia muito sentido no meu momento de carreira e ótimo, deu muito certo, fui muito feliz naquele contexto. Só que para várias pessoas, para a imensa maioria, tipo assim, não, é muito agressivo para mim e tudo, e você não quer que essa pessoa que não tem a cultura aquela subcultura daquele departamento que entre ali, senão vai tirar uma máquina que está funcionando do lugar. Então, resumindo novamente, documentar e ser específico e criar uma cultura que afaste as pessoas que não... podem ser pessoas ótimas, mas não ótimas para você naquele momento, naquele lugar. E criar uma cultura que deixe isso claro, quem é bem-vindo ali, quem não é bem-vindo naquele momento, naquele lugar. Obrigado. Guilherme, na sua experiência, a questão de formação de equipe, cultura, tanto no WeWork e agora olhando o seu portfólio, o que são as boas práticas aí? Se eu tivesse ouvido o Gustavo antes, acho que eu evitaria vários riscos, vários cagadas aí que a gente já fez no passado lá no WeWork, mas acho que... Mas falar é fácil, viu? Falar é fácil, né? E especialmente, eu acho que durante o crescimento, né? Nós falamos um pouco da página 0 a 1 anteriormente, acho que agora nós estamos falando no estágio posterior, mas lá na 0 a 1, o que eu ouvia muito do meu antigo chefe, Lucas Mendes, aqui de BH também, que as primeiras 50 pessoas que você contrata ali, geralmente vão ser os seus líderes, elas são fundamentais para tudo que você vai ter depois. Então, acho que essa primeira preocupação ali, ela é fundamental para os estágios seguintes. E, querendo ou não, você está naquele momento progresso depois ordem, né? A ordem e progresso só está na bandeira, e, né, quando você está nesses estágios aqui, é natural que você tenha um pouco de bagunça e como que você vai organizar isso.
Então, acho que o que o Marcelo até falou ali, brincando, do engenheiro da Copasa, foi um pouco eu, era um engenheiro de obra, aí me chamaram, cara, quer trabalhar num coworking que o prédio não é seu? Aí eu falei, que é? Aí meu primeiro feedback foi, cara, você tem que mudar seu mindset, o dinheiro aqui é infinito. Obviamente deu errado, mas acho que essa linha tênue, né, do o quanto você traz esse progresso e o quanto a gente consegue equilibrar, ela é muito importante. E eu acho que tem 2 aprendizados. Assim, o primeiro livro é o Hard Thing About Hard Things. Quem nunca leu, vale ler. Ele é uma bíblia para mim. E tem uma parte um pouco que o Gustavo trouxe. Se for errar, erra rápido. Tem demissões ali que postergar, ela pode virar uma bola de neve gigantesca. E ontem, num outro evento que eu estava também, uma frase que eu vi bem legal, foi um grande diretor da IGE falando que talvez o pior funcionário que você pode ter é o que entrega pra caramba, é muito melhor que você, mas não está alinhado com a cultura. Esse cara aí, ele está entregando, está batendo meta, e você fala, cara, por que eu vou demitir esse cara? Um exemplo bem simples que ele trouxe lá, o melhor executivo dele foi demitido porque não queria tirar um passaporte, porque eles tinham como política de que eles tinham que variar as regiões de liderança. O cara ficou 6 meses para não tirar o passaporte, era o que mais entregava, o mais preparado, foi demitido pelo alinhamento de valor e propósito que a alta liderança ali teve, né? Então, acho que isso são alguns pontos bem legais que eu queria trazer aqui para compartilhar. Obrigado, Guilherme. Eu acho que só para tentar resumir um pouco o que eles falaram, até da questão de cultura, tem um empreendedor que eu respeito muito, que é o Luiz Tangri, que ele fala que a cultura, muitas vezes, o pessoal preocupa naquilo que o pessoal escreve na parede, ou escreve assim, um manifesto de cultura, ou dá outros nomes, né? Mas, na verdade, a cultura é uma coisa que ela desenvolve dentro. Todos eles falaram isso. Já tinha uma cultura lá, em determinado momento, a gente decidiu escrever, né? A gente viu. E todos falaram que a cultura, na verdade, você define a cultura pelas pessoas que você contratou, então na hora que você está contratando, pelas pessoas que você promoveu, quem cresceu ou não cresceu, e pelas pessoas que você demitiu. Então, o que define a cultura é quem você contrata, quem você promove e quem você demite. E, em determinado momento, a sua empresa vai ter uma cultura, e quando ela tiver essa cultura definida, você pode ir lá e escrever na parede, né? Mas ela vai ser definida por essas 3 ações como gestor. Ele sempre falou isso. Não adianta você sentar lá para o 10º dia da startup, vou escrever qual é a cultura. Não existe cultura ainda. E o que você escrever ali vai ser letra morta, né? Então, vamos passar agora para o próximo ponto aqui, outra dor de crescimento, a dor aqui de modelo de negócio, né? Isso ainda, a gente está numa fase aí passando de startup para um scale-up. Eu queria ter aí, não sei se vocês têm cases, aí, exemplos de sofrimento com modelo de negócio, mudanças que vocês tiveram de fazer, pivotar os modelos. Marcelo, eu não sei no seu caso se teve... A gente não chegou a pivotar, não. A gente faz viagem de ônibus pela metade do preço. Então, é uma proposta de valor bem clara, assim, né? Então, para vender é mais fácil. Mas a gente começou muito pequeno, a gente passou... diferente dos empreendedores que falaram aqui antes, eu sou mais novo, eu nasci na época que já tinha mais dinheiro disponível. Aí, quando a gente captou o Seed, era eu e meu sócio só, a gente tinha feito uma viagem que deu errado, porque a polícia prendeu, a gente tinha uma ação na justiça que proibia a gente, aí a gente foi nos fundos e falou, olha, é isso que eu estou fazendo, a gente já tinha uma página no Facebook, tinha 30 mil pessoas cadastradas, todo mundo querendo viajar, falou, olha, eu estou cheio de cliente aqui, mas eu não posso operar porque eu estou proibido. Eu preciso de dinheiro para pagar advogado. Aí eles falaram, não, para isso a gente ajuda. E a gente continuou quase um ano, eu, meu sócio e 2 desenvolvedores só. Então, a gente sempre falava assim, não vou contratar ninguém, que se quebrar, eu não tenho que mandar ninguém embora. E foi assim durante muito tempo. Só depois que a gente captou o Series A, que a gente falou, não, agora dá para montar um escritório, contratar gente. Então, a gente sempre foi com o pé bem atrás para crescer, depois de ter as coisas mais organizadas. Mas depois, na hora de crescer, é meio que um componente entre você ter processo para crescer e você não ter muito processo para engessar demais a empresa, e é sempre muito difícil. Quando a gente deixava muito solto, crescia mais rápido, mas dava mais cagada. Quando você organizava e falava, não, é assim que se faz, crescia mais devagar, com menos erro. E aí você tinha que ir meio que sentindo qual que era a velocidade que fazia a empresa crescer mais rápido, sem muitos problemas. E, na nossa época, como tinha muito dinheiro, aí
o incentivo era para crescer muito rápido e deixar os problemas acontecerem para você consertar no futuro. Aí eu estava até falando com o Gustavo ali que essas vacas magras de 2022, aí que o mercado secou, falou, não, então agora é hora de parar e vão resolver o problema. A gente gostaria que fosse depois, né? Muito melhor sair crescendo, sem preocupar com o problema, mas quando você para resolver, você fala, pô, por que eu não olhei para isso antes? Né? Porque tem vários problemas que são assim, low hanging fruits, é só você pegar ali que você consegue resolver. Então, é difícil você ter essa visão de, pô, eu vou investir em crescimento, vou investir em ajustar a casa e arrumar as coisas. Mas essa questão de ser, pô, vou crescer organizado demais ou vou deixar as coisas andarem com mais flexibilidade para as pessoas irem aprendendo no caminho como resolver? Eu acho que cada setor, cada empresa é diferente, então não existe uma resposta certa para isso, mas sempre tem que ter um meio termo ali entre fazer as coisas organizadas e deixar as coisas darem errado também, que faz parte. Quanto antes você arrumar o erro, melhor, obviamente, mas um pouquinho de erro é da onde saem algumas ideias boas ali que com certeza fazem a empresa crescer mais rápido. Falando como investidor na Hayek, a gente também investe um pouco no early stage, mas eu acho que fazer um link depois com o Leite. A gente vê muitas empresas aqui que estão naquele estágio 10, 20, até uns 30 clientes, achando que o MVP está validado e, cara, estou pronto para crescer, já pede aquela máquina de vendas, mas na hora que você vai aprofundar o Product Market Fit aqui que a gente fala, a gente vê que não chegou ainda de fato e o empreendedor ali está naquele entusiasmo, quer pisar no acelerador e vira o famoso balde furado, né? Então, acho que esse é o grande desafio que eu vejo um pouco de quanto a gente pisar no acelerador no momento errado pode virar um negócio ali incontrolável. Acho que o case da WeWork aqui, talvez a gente sofreu um pouco mais e o exemplo que eu gosto muito de me inspirar um pouco, até o próprio Israel Damélios, quem nunca leu o livro dele, vale demais, A Arte de Se X todos os dias e manter de pé. Ele fala muito que 20% do time e do tempo dele tem que estar sendo gasto para o que vai matar o próprio negócio dele, né? Então, cara, se a gente tiver um pouco planejado ali de que parte do nosso recurso, da nossa energia, a gente está pensando em pivotar, está pensando em trazer um modelo de negócio que pode ser do futuro, então acho que faz sentido, mas como a gente manter esse equilíbrio de uma maneira sustentável. E aí, no case da WeWork, que agora também acho que vale compartilhar um pouco, quem não viu a série que eu citei agora há pouco, até piscina de onda, eu cheguei a ver um business plan aqui para ser aberto em São Paulo. Então, pô, eu sou um lugar de espaço compartilhado de escritório, aí o povo me fala, cara, vamos comprar uma academia, depois vamos abrir uma piscina de onda num galpão gigantesco. Eu falei, cara, eu estou num lugar que realmente isso aqui deve ser fenomenal. Então, acho que o foco aqui que eu trouxe do MVP para o PMF lá atrás, a própria Work no estágio lá em cima, a gente entender que consistência é fundamental para a gente entregar as coisas, esse foco aqui eu acho que é algo que a gente tem que se cobrar sempre, né? E um pouco dos casos aqui que eu vi um empreendedor falar que desde o início estava focado no início, passou por até ameaça de morte, eu sei que o pessoal lá teve, e o cara foi para cima e virou o que virou, né? Mas geralmente essas pivotadas aqui fazem sentido, tem que mudar todo dia, mas se a gente não se cobrar um pouquinho dessa consistência e foco, pode virar um negócio que vai mais atrapalhar do que ajudar. Obrigado. Gustavo, sobre o modelo de negócio, o que a gente tem para falar para o pessoal? Modelo de negócio. Então, a gente é fissurado e acaba investindo basicamente em empresas de modelo de negócio SaaS. Então, vou falar do que eu conheço, não vou entrar em piscina de onda, em dinheiro infinito de ônibus. Essas coisas eu deixo para quem tem muito mais experiência do que eu. Então, uma boa parte de quem vai empreender acaba começando uma empresa de software no modelo de negócio SaaS, porque é lindo. Você tem um produto com custo marginal que tende a zero, você consegue distribuir de uma forma escalável e remota no mundo pós-internet. Só que tem mudanças que vão acontecendo nesse mercado à medida que ele vai amadurecendo. Então, se a gente vai olhar hoje, a maior parte das categorias elas já estão tomadas. Então, se a gente olha para os Estados Unidos, não tem nenhuma categoria vazia, que você pega, vou começar uma startup que vai resolver a dor dessa indústria aqui, porque não tem ninguém servindo eles. Eles ainda usam software de CD. Isso não existe nos Estados Unidos. Aqui no Brasil ainda tem alguns raros
bolsões de oportunidade assim, normalmente em indústrias muito quadradas e que os empreendedores não olham porque não conhecem. Mas é raro, muito raro. Então, assumindo que as oportunidades óbvias foram tomadas nessa primeira onda de SaaS, o que a gente está vendo agora é a competição de SaaS contra SaaS. Não é mais o SaaS contra o papel, nem o SaaS contra o software de CD-ROM. E nesse contexto que eu vejo aqui, os modelos de negócio das empresas, se eu for ser bem simples aqui, tipicamente você encontrar dores complexas a serem resolvidas. Então, a dor simples que se resolveu na primeira onda, ela já está bem resolvida. Então, normalmente eu quero resolver a bucha, exemplo, o que a Mônica faz ali na Solids. Ela resolve vários desafios do RH, daqui a pouco ela começa a ir para outros departamentos ali também, resolvendo eles. E ter essa visão de resolver dores complexas e que os players que estão preguiçosos e acomodados não vão querer caçar essa encrenca e se mexerem, mas começar de uma forma simples. Não é nem simples, começar de uma forma muito específica. Então, no inglês, é o tal do wedge, com Y. É você encontrar um ponto de entrada para você começar atendendo um cliente muito específico numa parte da dor dele e, dali, ir crescendo, mas a filosofia de um produto, um mercado, uma persona, uma dor, isso para escalada de empresas, pelo menos no contexto de SaaS, está cada vez mais difícil. Então, essa é uma mudança que ainda é pouco falada, mas a gente vem difundindo um pouco dessa nossa visão e tese e suportando empreendedores que pensam nesse nível de complexidade, mas começam num desafio pontual e factível num primeiro momento. Só para fechar essa questão de modelo de negócio, nós investimos numa fase em que esse modelo está superado, então a primeira coisa que a gente faz é verificar se esse modelo, se a questão do modelo de negócio está realmente superada. É a conta que a gente faz uma conta, né? E que o pessoal do SaaS sempre faz. Acho que a gente já teve uma conversa sobre isso, sobre a questão de Unit Economics. Eu não sei se todo mundo sabe o que é isso, mas Unit Economics é basicamente assim, eu olho, vamos falar que você é minha cliente. Eu vou olhar quanto você me paga de receita, o quanto que eu gasto o quanto que eu gastei para você ser minha cliente e quanto tempo você vai ficar comprando de mim, seja o serviço ou se vai comprar o produto de novo. E ver se essa equação fecha e se ganha dinheiro aí. Se você ganha dinheiro aí, você resolveu o seu problema de modelo. Se você conseguir repetir isso, obviamente, né, não uma vez, se você conseguir repetir isso, você resolveu a sua questão de modelo de negócio. Essa é a avaliação que a gente faz, essa é a conta que a gente faz e olha, essa empresa está com o modelo de negócio resolvido se o Unit Economics está resolvido. Esse é basicamente o que a gente olha. Então, a gente não investe em quem não resolveu, só quem já resolveu e normalmente resolveu há mais tempo, né? Indo para outra direção de dores de crescimento, existem várias dores, você passa inicialmente você está na fase de validar o produto, criar a equipe, e você tem vários desafios, uma coisa que o Gustavo mencionou, de coisas que você não sabe. Quando você está crescendo a empresa, tem várias coisas que você não sabe como gerir, como crescer, como fazer. Qual que é o papel que vocês acham dos investidores que vocês tiveram, ou de conselheiros, ou de mentores, ou de gente que ajudou para se aconselhar com relação a essas dores de crescimento aí? Eu não sei, no seu caso, se tem um bom exemplo, ou se não tem, Marcelo. O que você, com relação a isso, você tem algum... Eu acho que, assim, uma das coisas difíceis é você achar os investidores que vão te ajudar sempre no próximo passo ali. E a gente teve sorte disso. Desde o início, a gente teve bons investidores ali apoiando e meio que falando, esse caminho aqui que eu acho que vai dar mais certo dentre as várias alternativas que a gente tinha. Eu acho que quando você está fazendo um negócio que... O Brasil é muito específico, né? Então, nem todo mundo... Principalmente quem que foram os seus investidores no Seed e no Série A? Até pra gente, eu sou meio danado com especificidade. Então, a gente está no Series C, a gente já captou quase R$1 bilhão. O Seed foram 3 fundos. Foi o Canary, que é um fundo de São Paulo, com o Yellow Ventures e mais alguns anjos. Aí no Series A foi a Valor e a Monarchis, que são 2 fundos também Brasil famosos. E aí na Series B foi o SoftBank e todos acompanharam. E a última foi um fundo que chama LGT,
que é da família real de Liechtenstein. Não sabia nem que existia esse país, mas existe. A gente vai cortar essa parte do vídeo, para você não ter problema com eles. Mas, assim, cada fundo, assim, cada etapa, os fundos vão te ajudando a te apresentar para essas pessoas, né? Porque você não vai nascer e conhecer um rei, né? Então, as pessoas vão falando, converse com esse cara aqui que ele está olhando em teses parecidas, que pode fazer sentido. E é mais ou menos assim que eu acho que os fundos podem ajudar, né? Principalmente mostrando o que os outros estão fazendo de certo e errado, que a gente faz muita coisa errada, e sempre estando ali do lado para mentorias mesmo, né? Tipo, porque uma das coisas, igual você falou lá atrás, que para escalar as pessoas, você tem que pagar por uma mentoria, eu acho que é meio errado, porque depende muito da pessoa querer aprender também, né? Então, se a pessoa está mirando uma vaga acima, querendo ser promovida, tudo ela fazer benchmark com pessoas do mercado que ela visualiza ali como possíveis mentores é muito importante, né? Então, quando você tem uma comunidade de empresas, principalmente assim, eu quero conversar com gerente de diretor de marketing do iFood, porque eles estão fazendo um tanto de coisa legal, estão lá no Big Brother, eu quero aprender como é que faz. Sempre tem um jeito de você chegar na pessoa e perguntar, me explica aí, como é que você está fazendo, por que você está fazendo isso? E não precisa ser nessa escala, mas tem várias escalas, você consegue chegar em pares um pouquinho acima, que você pode falar, cara, me explica aí o que você está fazendo, por que você faz. E se você for curioso e ambicioso, o que o Gustavo falou ali, as pessoas vão querer te ajudar. Se você tem um problema dentro da empresa, assim, facilita muito, mas eu acho que a maioria das coisas tem que partir da pessoa correr atrás para falar, eu quero mudar para finanças, eu vou correr atrás do MBA ou eu vou falar com um CFO foda ali, você pode me ensinar o que ele está fazendo. Então, é mais ou menos isso assim, que eu acho que vale. Boa. Complementar aqui, me falaram que todo founder escolhe o seu fundo, aí a gente viu que depois que você chega num estágio lá na frente, não é bem assim aqui, né? O Marcelo teve um fundo lá de Liechtenstein e deve ter sido uma baita de uma rodada ali para eles. Bom, no nosso caso aqui, pensando um pouco nessa parte de como a gente pode trazer e fazer a diferença com as pessoas para o negócio ir para cima, o nosso fundo aqui ela conta muito do que foi falado no primeiro painel, né? De correr atrás e principalmente essa rede de relacionamento, né? Eu acho que isso faz muita diferença. Eu hoje estou com um sócio que foi meu mentor a vida inteira. Então, acho que, conheci o cara quando eu tinha 20 anos de idade, é o Evaldo Araújo Fontes, é um cara que sempre esteve ali do meu lado e nessa área de trazer algumas coisas que realmente a gente não domina, pede ajuda, corre atrás e tenta entender quais pessoas podem fazer conexões. No nosso caso, o SoftBank também fez várias conexões quando o Work passou por aquela turbulência toda. Algumas pessoas da Boozer a gente conversou, então acho que sim, os fundos podem fazer a diferença, mas está muito mais na mão de quem está lá dentro para correr atrás e explorar ao máximo essa rede e como que a gente pode pedir essa ajuda, do que, de fato, achar que qualquer fundo ou pessoa de externo vai fazer essa diferença ali para dentro, né? Deixa eu complementar de novo, duas coisas bem específicas, me colocando com o chapéu do empreendedor, o que eu faria estando nessa posição na hora de ver como que o fundo pode me ajudar. A primeira coisa é perguntar e exigir uma resposta específica. Tipo assim, eu ajudo com tudo que a gente pode, nós temos uma plataforma de agregação de valor para o empreendedor, que não sei o quê. Tipo, quanto mais buzzword, mais palavrinha que não significa nada vier, tipo assim, nada. Então, e não ter vergonha de perguntar, mas não entendi especificamente. Você consegue exemplificar? Então, essa é uma coisa simples de se perguntar para ter de uma forma muito clara. Se a pessoa se embananar, já é um sinal. Como que você garante que aquele fundo investidor, anjo e tudo, como que você consegue garantir que ele consegue te ajudar e que tem uma chance muito grande de te apoiar? Perguntar os investidos passados daquela pessoa. Então, a gente gosta de, para todas as empresas que a gente se torna sócio, a gente faz uma diligência muito extensa, porque a gente vai ser sócio daquela pessoa por 10 anos. É um casamento. E a gente incentiva, você também tem que fazer a mesma coisa.
Porque a gente tem que se gostar no nível de negócio, no nível de pessoa. Mas então vai lá conversar com meus, não vou falar ex não, mas com os outros ali, Não, porque não terminou. Não é ex não, porque não terminou a relação. Mas eu digo, vai conversar com as outras empresas que a gente é sócio, que a gente investiu. E não necessariamente pega as que eu estou te falando, não. Olha lá no meu site, tem uma lista e vai randômico. Se quiser uma introdução, eu te faço também. Porque é fácil você ser engabelado ali e ele te colocar para conversar com um amiguinho. É pegar uma lista de tudo, vai no aleatório e puxa a ficha da pessoa para ver se é isso que você quer. Porque captar dinheiro é uma jornada de múltiplos anos. Dependendo da tese do fundo, chega até uns 10, que é o nosso caso aqui. E aí tinha mais outro negócio. Deixa eu só reforçar isso, é uma recomendação que eu sempre faço também. Os empreendedores têm que fazer... Os fundos fazem a due diligence dos negócios, do empreendedor. Vai olhar quem são as pessoas, vai olhar as coisas. Faça também dos investidores. E esse aí é o melhor exemplo. Conversa com o pessoal que já teve relacionamento. Porque um relacionamento que vai ser um relacionamento de 5, 10 anos, passa por momentos difíceis. Se não tiver uma compatibilidade mínima ali para fazer negócio, para convivência, pode dar muito errado, né? Então, olhe de quem você está pegando dinheiro, conheça as experiências anteriores das investidas do seu investidor. E último ponto aqui, aí, parafraseando não, mas citando o Charlie Munger, ele tem uma frase muito icônica que é: me mostre os incentivos, eu vou te contar os resultados. Então, entender o modelo de negócio daquela pessoa que está aportando capital em você, que está conversando, e quais são os incentivos dela, já vai te dar uma clareza muito grande de como que a relação vai ser dali para frente. Então, entender qual que é o período de duração daquele fundo, se o fundo está no começo ou está no final. E uma coisa que, por exemplo, a gente tem um modelo de fundo bem similar, que são fundos concentrados, mas não... É bem comum se ter no estágio de investimento pré-seed e seed fundos que fazem aporte em 60 empresas, 50 empresas. Que dia que o sócio, que dia que o gestor vai ter tempo para falar com todas as empresas? É impossível, não tem horário no relógio para isso. Então, é entender essa dinâmica de o que leva aquele fundo a ter sucesso, que você já vai entender como que vai ser a sua relação com ele ali também. Então, a melhor forma que eu vejo é quando os incentivos já estão naturalmente alinhados. Mas, enfim, isso aqui eu posso delongar ao infinito, não é o caso. Ótimo. Então, a gente falou um pouco de como as pessoas podem ajudar nessas dores de crescimento. Aí a gente passa numa nova fase, de repente, provavelmente a Bolsa está nessa fase, que é a fase em que você está olhando o crescimento, né? Você já resolveu várias questões, já formou uma equipe, você está olhando ou um crescimento forte, orgânico, ou de repente está começando a olhar inorgânico, vai comprar alguma empresa, ou decide ir para outro país, internacionalização. Vocês têm desafios nesse momento com isso? Você podia falar um pouco dessas dores que acontecem quando você está buscando esse crescimento acelerado, já é maior, assim? Então, para explicar como é que a gente cresce, né? Cada novo slot a gente chama como se fosse um novo ônibus, num novo horário, rodando ou na mesma rota ou em praças novas que a gente não atende. Então, quando você está principalmente numa praça nova, você está em regiões que as pessoas não conhecem a gente tão bem e que já existe algum operador lá que já faz a viagem. Então, você tem que chegar tanto com promoções de preços mais baixos, quanto de marketing para as pessoas saberem que você existe. Então, a gente fala que é uma curva em J, assim, né? Você primeiro gasta dinheiro para crescer e depois você vai maturando aquela rota para fazer dinheiro. Então, quando tem dinheiro em abundância no mundo, é muito fácil. Você investe nas rotas e espera elas maturarem no tempo que for. Assim. E quando você está num ambiente mais restrito, você começa a fazer essas contas com mais afinco. Pô, vou precisar gerar caixa para crescer só com a geração de caixa. E aí você começa a tomar decisões muito mais bem pensadas, né? Mas que são mais devagar. Então, vou entrar numa praça nova, é subjacente a uma praça que eu já estou fazendo, as pessoas lá já me conhecem. Em vez de eu começar com 10 horários por dia, eu posso começar com 2. É esse tipo de coisa que a gente vai colocando no papel e vai fazendo o trade-off, se vale a pena crescer muito rápido ou segurar.
E aí tem essas mesmas contas que a gente faz. Pô, então vale a pena eu crescer organicamente com esse tipo de operação, ou eu faço conta, pô, será que se eu comprar um operador lá, sai mais barato, eu já compro o mercado, já compro a marca da empresa, tudo. Então, quanto mais você vai crescendo, mais esse tipo de decisão você vai tendo que tomar. Vocês já fizeram aquisição? Ainda não. Não. Mas a gente olha há muito tempo, as grandes não querem vender para a gente, e as pequenas é muito trabalho para um mercado muito pequeno. Quando você fala grande, é linha de ônibus tradicional? Tá. Mas, por enquanto, sempre foi mais barato crescer organicamente, sabe? Mas aí, quando você vai chegando em regiões mais afastadas, que a gente não é tão conhecido, aí essa conta começa a poder fazer sentido. E é mais ou menos isso. Assim, no final do dia, a beleza desses modelos de startup mais asset light é que você consegue crescer rápido. O WeWork cresceu muito rápido com alguns erros de units econômicos, mas se o units econômico está certo, quanto mais rápido você crescer, é melhor. E a gente fala isso, mas porque tiveram casos na história brilhantes disso. Então, você pega a Amazon, ficou 14 anos sem gerar lucro, praticamente, porque ela só estava focada em crescimento. E aí você fala, pô, o cara ficar 14 anos sem ganhar dinheiro é muito tempo. Mas ela tinha units econômicos a partir do momento. Exatamente. Ela tinha. E ela foi criando, quando ela chegou num tamanho que falou, pô, agora não tem ninguém para competir comigo, agora eu posso virar a chavinha. Então, eu brinco que, nesses casos, faz sentido você continuar crescendo e queimando caixa para crescer, né, investindo. Mas no ambiente de restrição, você tem que ir mais devagar e pensar as coisas com mais cuidado. Boa, você citou o WeWork. Eu acho que um dos erros que a gente teve, né, isso é dado público, não tem problema nenhum falar, foi um pouco do fechamento das unidades que a WeWork teve espalhadas no mundo, né? Então, o unit econômico, sim, é positivo, mas tem algumas variáveis. Aí, no modelo de negócio específico da WeWork, é um pouco da ocupação, a maior alavanca ali. Então, na hora de ir para aquele excesso, de pisar no acelerador, arriscar em algumas praças que você não conhece muito bem o mercado, a gente acabou não conseguindo atingir essa ocupação. E eu não estou nem falando Brasil, não, porque aqui, felizmente, tiveram poucos casos. Mas eu acho que esse é um grande desafio, né? Se a gente vê ali que o timing é tudo, a gente entende que o unit econômico está positivo, tem tudo mostrando que dá certo, mas quando a gente fala de um mercado diferente, é um desafio muito grande. E aí eu acho outro ponto que é legal compartilhar aqui, a gente tem uma boutique de M&A, né, como sócia, e a gente vê vários exemplos aqui de crescimento externo e tal, e uma coisa que a gente vê nos modelos de negócio ligados à tecnologia quando você vai crescer inorganicamente fora, quem é o parceiro e quem vai ser, de fato, ali o embaixador da marca em outros mercados é algo que a gente vê como fundamental para o sucesso dos exemplos e cases que a gente tem lá dentro. E só para compartilhar uma última frase aqui, um dos fundadores lá da Araújo Fontes fala que M&A foi feito para dar errado, né? Então o cara viveu 32 anos às custas de M&A, tem um grande cara de sucesso, só para compartilhar que a gente vê casos e casos ali de M&As de anos, meses, tem de tudo aí no meio, então também tem um desafio que não depende só de você, da contraparte, aí é uma outra conversa também que dá para aprofundar muito no outro fórum. Essa parte a gente vai tirar do vídeo também, porque nossos fundos, no final das contas, ganhamos dinheiro quando a gente faz o M&A, né? A gente também, fica tranquilo, é só o meu sócio lá que falou isso. Próximo painel. Com relação a esses outros desafios de dores de crescimento aí, na sua experiência lá na ROC, orgânico, inorgânico, ir para outros países. A ROC foi também. Foi. Eu acho que o primeiro desafio vai ser a saturação do seu primeiro e melhor canal de aquisição de clientes. Então, você modelou todo um unit economics ali baseado em adquirir clientes por esse canal, por esse preço e nesse volume. Aí você vai acelerando, chega num ponto que não adianta colocar mais dinheiro, que não vem mais resultado. Aí é o primeiro... Esse aí tem que editar também. É o primeiro ferrou que aparece na história da empresa. Beleza. Aí eu tenho que desenvolver outro canal de aquisição. Então, uma dica aqui para mim você
você acelera um canal de aquisição até o limite dele, até ele não mais valer a pena acelerar mais, mas enquanto você está focando toda a energia naquele, você já tem que começar a fazer alguns testes. Experimenta outros. Exato. É fazendo experimentos nos outros. Não é escalar 2 ao mesmo tempo. Você escala 1 por vez, só que você experimenta com outros, porque esse que você está escalando pode bater no teto aqui ou aqui, você não sabe. Então, esse é um primeiro desafio. Lá na Rock, a gente encontrou esse primeiro desafio porque a gente tinha uma máquina de aquisição de tráfego e de leads que era uma coisa de louco, era uma enxurrada de tráfego e de leads. Só que a gente ia escalando, botava mais conteúdo, botava mais vendedor para processar as leads e tudo. Só que a gente bateu num certo muro que eu não consigo atrair o cliente de porte maior através desse canal que era o inbound. O enterprise ele simplesmente não vem. Eu só venho, às vezes, o estagiário da empresa grande, e eu demoro uma vida para chegar lá em cima, e a gente acabava adquirindo só clientes de porte pequeno e médio. E aí, ali foi um desafio que essa foi a responsabilidade minha de fazer o canal de prospecção ativa, que é outbound, funcionar. Então, essa foi uma primeira dor que a gente viu ali. Dores de modelo de negócio e de produtos, elas também acontecem em mercados diferentes, de formas diferentes. Só que uma coisa também que é interessante a gente ter em mente é que a necessidade da sua solução, no tempo, ela muda. Então, um produto que hoje ele é necessário daqui 2, 3 anos, o mercado muda, ele pode não ser mais necessário. Seus concorrentes, se você está fazendo um negócio que está dando certo, alguém vai ver aquilo, vai querer te copiar e fazer um pouquinho mais barato para os seus clientes. E se você não tiver um modelo ali com muito efeito de rede, ele vai conseguir te atrapalhar. Então, a tendência no software é de comoditização, seja vagarosa ou rápida. Então, esse é um outro desafio de crescimento, que é como que eu me reinvento dia após dia na maior parte dos mercados que não tem um efeito de rede tão lindo quanto é o da Búzios. E internacionalização, colocar outros produtos para dentro, aí vai só aumentando o nível de complexidade. Só que eu acho que isso cabe mais no próximo painel do que nesse, chegando ali, sei lá, 100, 200 funcionários. Se você já está nesse nível de preocupação, ou porque você, de fato, tem uma solução global, ou ainda não encontrou o product market fit de algo escalável para poder crescer. Dessas dores de crescimento que a gente discutiu, qual que é a dor mais doída, né? Conforme a Mônica falou antes, com aquela que ela põe o dedo lá na ferida e dá aquela cutucada para o cara, para. Qual que é a dor mais doída que você acha dessas que a gente discutiu aí, Márcio? No final do dia se resume a pessoas, né? Porque é o que eu falei, se você põe processo demais para não depender muito das pessoas, engessa muito a operação e as coisas não andam. E se você deixa muito solto, a chance de dar coisa errada aumenta. Então, como que você consegue atrair talentos e ter essa densidade de talentos quando a empresa vai crescendo, para continuar crescendo com qualidade e com inovação, é muito difícil. Então, essa parte de cultura, de você ter como passar tudo que as pessoas que viveram no passado, tudo que a gente passou aqui, dificilmente você consegue replicar e transmitir para as pessoas tudo que você viveu, né? Então, é difícil você passar as dores do que a empresa sofreu no passado para a gente não repetir os mesmos erros no futuro. E eu acho que é o grande ponto de atenção aí para todo mundo, né? Eu acho que cultura, igual você falou, nunca uma coisa escrita no papel vai ser isso. A gente tem que estar sempre correndo atrás, porque ela muda também, ainda mais a empresa crescendo, vão entrando muitas pessoas. Quando você cresce muito rápido, entra muitas pessoas novas com outras culturas e vai dificultando. Então, quanto mais você cresce, mais difícil é você manter isso tudo. O Marcelo, você está falando que se o desafio é manutenção ali da cultura, porque eu acho que a primeira dor para você não é uma dor, que acaba sendo o que eu vejo em escala no portfólio eu preciso crescer, mas eu preciso ter uma mãe para aquele projeto, um pai para aquele projeto e achar
ter as pessoas excelentes, certas, para aqueles projetos específicos, é muito difícil. E várias das nossas empresas têm espaço para poder crescer em oportunidades novas. Tem dinheiro, só que falta o dono, a dona para aquilo. Então, se para você está doendo a cultura, porque eu imagino que vocês têm essa densidade de talento abundante lá dentro da Boozer, e essa não é uma dor que te aflige, fico feliz por você. Boa, acho que a Mônica e o Marcelo compartilharam aqui, são 2 cases que estão tendo sucesso e falaram um pouco da mesma dor de como o estágio 1 para o estágio 5 lá na frente foi difícil. E aqui, como eu acho que para a gente foi mais difícil ainda, e sem dúvida esse foi o maior desafio que eu já passei na vida de cultura. Da página 0 a 1, talvez fosse uma Disneylândia, então você via primeiro emprego das pessoas, vamos para Londres ter show do Red Hot Chili Peppers, então tem vários cases aqui que a série fala um pouco, e se acabou transformando a realidade de pessoas que tiveram o primeiro emprego como uma coisa insustentável. Então, depois, para explicar para aquele grupo que chegou onde chegou, que, cara, não é bem assim, agora nós temos que pisar no chão, parar de pé. Então, foi um turnover gigantesco. Como que a gente consegue adaptar essa cultura para algo que realmente seja perene, né? Então, acho que não tem como fugir de pessoas aqui mais uma vez, mas dependendo do bar, que a própria Mônica falou que a época da Mangueira foi muito mais legal que a de hoje. Imagina o WeWork, que foi a Mangueira vezes 10 e depois estamos abaixo do solo ali, né? Então, acho que quanto menos a gente criar esse baque e tentar pensar no longo prazo para a cultura realmente ser perene ali, é um baita de um desafio. Se Deus quiser, ainda terei igual o Marcelo aqui, que já está no estágio bem acima. Então, vamos agradecer agora ao Marcelo, Gustavo e o Guilherme pelo que eles colocaram para a gente. Uma salva de palmas para eles, por favor. A Versus, a minha empresa, a gente tem uma plataforma de brindes, kits, experiências corporativas e a gente também produz eventos, né? Estamos aí tendo o prazer de produzir essa V2, que o Léo confia na gente. Obrigada pela confiança. A Fernanda também está sempre aí com a gente. E vamos lá para a primeira experiência. Por favor, Luiz, pode fazer rodar, por favor. 23. Vamos ver quem é o 23. Raquel Junqueira. Parabéns. Aproveite a sua experiência. R$34. Deixa eu ver. Esses presentes estão simplesmente incríveis. Incríveis. Deixa eu ver quem é a nossa premiada aqui, ou premiado. Vamos ver. 34. Carlos Henrique Santana. Vamos mais uma, Luiz? 42. Vamos ver quem que é esse premiado. Israel Andrade. Aí, Israel, parabéns. Vai levar para casa. E o mais interessante é que essas patrocinadoras nossas incríveis, a Aya, ela fez bowls, que é para usar no dia a dia para tudo do seu cotidiano. Vamos lá, Luiz, mais um. É um? Deu um? Jura? Gente, um? Deixa eu ver quem que é. Fernando. Não, mentira. Eu sou o último. Vamos lá. Cristiane Moura. Aí, a primeira compradora. Ó, Cris. É a número 1. A Cris comprou 2 meses atrás. Parabéns. Obrigada. Vamos lá, Luiz. Mais uma rodadinha, por favor. 55. Vamos ver quem é essa pessoa sortuda. Tiago Laureano. Não. Pode fazer de novo, tô brincando. Qual que é a chance disso acontecer? Marmelada, hein? Parabéns. Vamos para mais um. Deixa eu ver ele fazer um suspense aqui. Podia dar meu nome, né? Bora, é o 3? Vamos ver. Não, aí você tá demais também, né? Dá a oportunidade aos coleguinhas. Número 3. Pedro Dias.
É velho de Muito casa bom, Pedro. também, viu, gente? É velho de casa, hein, Léo? É velho de casa, Pedro hein? foi painelista no último evento. Parabéns. Mais um, Luiz, por favor. 45. Aline Azevedo. Olha! Vem cá, Aline, ganhar seu presente. Aproveitar. Fundadora Já vai da ICU. A sexta-feira vai ser perfeita. Chegou o momento certo. 57. Breno Veiga. Aí, vem cá, ó. Vem cá. Parabéns. Então, bora pro próximo. 43. Será que é a Laura? Tô brincando. 43. Gustavo Menicurso Starling. Aí, ó. Nossa senhora, logo você. Obrigada, pessoal. Desculpa as brincadeiras. Bem-vindos ao nosso evento. E aproveitem muito que ainda tem um painel sensacional para vocês. Obrigada.